a contabilidade mudou, modificou como tudo modifica. Às vezes ele sabe que precisa ser feito, ele tem o time, mas ele não consegue às vezes colocar, né, em prática. Uma ausência é de o empresário querer entender um pouco do próprio negócio dele. Tá no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou a Nayara. Sou o Diego. Leonardo Mendes. Muito bem, hoje a gente tem um convidado aqui que vai falar de um assunto, né, de extrema importância, né? Que Contabilidade. é contabilidade, a importância da contabilidade para as empresas, né? Isso aí. Nosso convidado Leonardo Mendes, empresário, consultor, CEO na Aviso Contabilidade, né? Isso aí, isso aí. A gente está muito bem acompanhado hoje aqui, né, Nay? Estamos. Fantástico. Isso aí, pessoal. A gente vai falar um pouquinho, né? Desmistificar aí a contabilidade aí nesse bate-papo nosso, né? Vamos trazer aqui a importância da contabilidade para as empresas e o quanto a gente pode ser parceiro aí junto com o empresário para poder elevar as empresas num patamar melhor, Pois é, desmistificar. contador. É o mocinho ou vilão nessa história, cara? E aí? Explica aí para os nossos ouvintes aqui. Desmistifica isso aí pra gente. Desmistifica isso aí. Isso aí. Essa palavra estava difícil no início, agora ficou fácil, né? Exatamente. Agora soltou, agora foi. Bom, vilão acredito que não seja, né, pessoal? Porque hoje aí o Brasil existe uma carga tributária, uma complexidade muito grande na parte tributária, societária, contábil em si. E de fato é algo que se o empresário, né, for investir todo o tempo dele para executar essas burocracias, o cara não vai ter tempo de vender, de prestar o serviço dele, de focar no negócio dele, né? Então, de fato, a gente pode passar a ser um parceiro aí junto com o empresário, né? A gente consegue, além de assumir toda a parte burocrática, né, que a contabilidade aí até algum tempo atrás era muito arcaica, de fato eram empresas contábeis apenas para apuração de impostos, etc. Devido à grande complexidade, hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, que a gente consegue ali automatizar todo o processo burocrático e focar mais no cliente, estar mais próximo do cliente, né? Ou seja, diminui a papelada, né, cara? Não, papel no meu Facilita escritório bem, é né? zero. É zero. Agora no imposto de renda a gente tem alguns papéis que o pessoal ainda insiste em mandar papelado para o escritório, mas a gente Tem empresa que gosta, acabou. né? Tem gente do que modo ainda está antigo, bem né? preso ao papel, sim. Pois é. E essa mudança deu para o contador, né, para as empresas de contabilidade, mais tempo para poder ajudar o empresário na parte estratégica? Como é que é isso? A tal da contabilidade consultiva e Sim. tal. Explica um pouco para os nossos ouvintes aqui, os nossos empresários que estão nos assistindo, Isso aí. como que ele pode ser parceiro, né? Como ele pode chamar o contador para ser Exatamente. parceiro dele aí Legal. na jornada. Hoje, a contabilidade ela é uma ciência, né, que estuda ali o patrimônio, que toma conta do patrimônio financeiro das empresas, né? Então, hoje, com essa mudança toda tecnológica, de fato, a gente consegue aproximar mais de forma consultiva dos empresários. Então, o fato da gente ser ali cientistas financeiros, cientistas empresários, cientistas de toda a parte da saúde financeira da empresa, nós temos ali diversos números que nos permitem uma boa análise, ter um conhecimento técnico mais aprofundado no próprio negócio do nosso cliente e a gente consegue, com essas informações, aproximar o cliente para poder orientar ele nas tomadas de decisões, né? Não ficar preso apenas à tributação, a reduzir impostos e poder escalar, ajudar o nosso cliente a escalar o negócio dele. Legal. Porque muitos clientes, às vezes, muitos empresários, né, às vezes ficam muito focados ali na venda, nos seus produtos e serviços, e não tem um tempo hábil para poder analisar de fato de uma forma técnica, com conhecimento mais aprofundado, no negócio dele. Às vezes o cara não tem um tempo que ele tira ali para poder analisar um fluxo de caixa, analisar a saúde financeira da empresa. Então, o contador já tem isso de uma forma muito mais prática e simples, por trabalhar ali um tempo com as informações desse empresário. Então, a gente consegue aproximar do empresário, ajudar ele, alertar ele ali em algumas decisões que ele possa vir a tomar, né? Que ele nem tinha conhecimento, mudanças na parte tributária, falando aí de comércio, né? Que nós temos uma variação muito grande
dos impostos por produto, de acordo com o NCM de cada produto, isso pesa bastante. Então, Questão o de onde a empresário não empresa preocupa está, se com ela isso. compra fora do estado, né? Substituição Exatamente, tributária, enfim, é muito complexo aí, né? exatamente, isso aí. Então, Uhum. hoje o empresário, uma novidade, pessoal, entrando nesse gancho aí, desde o microempreendedor individual, o MEI, né, até as empresas de pequeno e grande porte, o MEI, principalmente, hoje, não sei se todos conhecem, mas a gente vê uma propaganda muito, abra o seu CNPJ, Sim. formalize-se, Tá né? bem popular, né? É Sim, desde, se eu não sim, me engano, de 2008 essa lei, né? desde 2008, isso Os, aí, a Lei é, 123, 2006, na verdade. 2006, mas ela É, foi divulgada em 2008. Eu lembro que ela ficou popular em 2008, isso, exatamente. Ela né? começou a tomar uma proporção Uhum. maior em 2008, Legal. exatamente. Então, não é só abrir CNPJ, um MEI, Uhum. né? Então, ele tem ali toda a estratégia. Muitos MEIs que compram fora do estado, eles não sabem, mas comprou fora do estado, seja para uso e consumo, para revenda de mercadoria, seja produtos para prestação de serviço, ele é tributado, né? Na famosa antecipação de ICMS, que a gente utiliza para MEI e Simples Nacional, né? Uhum. Uhum. Então, todas essas informações, se o empresário ele não tem uma contabilidade muito parceira para alertar ele dessas questões, ele acaba sendo pego de surpresa aí depois de 1, 2 anos com dívidas que ele nem sabia que tinha, né? Uma vez ele pode estar comprando dentro do próprio estado, ele busca fora, mas Sim. se você pegar para analisar um custo dele buscar essa mercadoria fora ou estar comprando dentro do próprio estado, se fizer essa análise, às vezes nem é tão vantajoso, né? Às vezes a orientação é comprar aqui, Sim, né? através de uma análise Aham. de custo, Uhum. Claro. né? O custo hoje é montado desde tudo que ele gasta com passagem para buscar isso Sim, fora, com frete, né? sim, Então, isso aqui dentro ele não teria esse custo, sim, talvez pagaria um pouco menos. Então, é sim, estar bem próximo do empresário para sim, esse tipo de análise, né? sim. Ótimo. Muito bem. E como fazer isso, Léo? Como é que o empresário pode ir buscar esse primeiro contato, né? Porque Sim, geralmente o empresário tem um pouco de aversão, assim, porque só chega boleto de imposto, né? sim, É a visão antiga da contabilidade, né? Ou exatamente. seja, pô, ele só me liga para mandar notícia ruim, né? É igual caixinha de correio, Pode ser muito mais que né? isso, né? A gente quer ir lá Exatamente, e abrir, mas a gente sabe que só vai ter boleto para pagar. Mas exato. como que quebra essa barreira? Como que você inicia essa conversa com o seu contador, né? Você que está nos Legal. assistindo aí, dá uma dica aí de como, vamos dizer assim, chamar o contador para conversar, né? Qual que é Sim, o, sim. o, o primeiro passo que ele poderia fazer? Legal. Bom, Uhum, Diegão, o primeiro ponto que eu uhum, acho, que eu sinto como contador aí, uma ausência, é de o empresário querer entender um pouco do próprio negócio dele uhum, na parte tributária, e isso afeta diretamente, né, o empresário. Então, o primeiro ponto é ele ter bons argumentos, saber extrair ali da contabilidade que ele estiver escolhendo para tomar conta do negócio dele, saber extrair essas informações, entrar um pouco no negócio, no entendimento dessa parte burocrática, né? Para que ele primeiro, além de tudo, é fazer uma boa escolha com uma contabilidade. Então, ele, a partir do momento que ele consegue extrair essas informações do contador, ele começa a entrar, entender um pouco melhor da parte financeira e tributária do negócio dele. Então, ele vai conseguir ter essas informações, entender, saber se essa contabilidade de fato vai ser uma parceira dele e sempre buscar informação, marcar uma reunião com o contador mensal para entender como está o negócio, uhum. sentar, bater um papo, né? Ele precisa exigir isso da contabilidade também. Você falou algo, algo interessante aqui, né? E aí, como que eu escolho um contador geralmente? Hum, Como que, né? Às vezes eu tô O com o meu empresário tem esse negócio, eu tô receio, começando né? agora. Aham. é, O que que é recomendado? Peraí, deixa eu. É uma indicação? Vai ser uma indicação mais um bate-papo antes para uhum. entender um pouco melhor? Tem algum tipo de caminho nesse sentido? Para Sim, esse ponto que você tocou, que é a primeira questão é escolher uma boa boa contabilidade para você contabilidade, isso cuidar. aí, Qual que é o ponto principal que ele tem que analisar quando ele está nessa fase de escolher? certo. Diego, a minha experiência como com vários clientes que a Sim. gente já vieram de outras contabilidades, o primeiro ponto que eu escolheria seria a parte de relacionamento. Primeira coisa que eu avaliaria seria como que seria o meu relacionamento com esse contador, quando eu estiver conversando com ele,
primeiro eu entenderia como que é o meu relacionamento, como que seria a nossa comunicação, para poder entender o quão próximo ele de fato vai estar da minha empresa, né? Isso eu buscando uma contabilidade. Então, para você de fato saber se é ou não é, você vai ter que provar. Infelizmente, a gente tem aí hoje no mercado muitas contabilidades, né? Que Sim. na hora de vender promete mundos e fundos. E na hora que você precisa de um resultado, de proximidade, você não tem. É aquela famosa, manda um e-mail, não mando nada via WhatsApp, não tem ali um fechamento mensal das informações financeiras da empresa para te passar. Então, para você saber escolher, infelizmente, você vai ter que provar, escolher uma contabilidade e cobrar dela, cara. Você não pode deixar a contabilidade simplesmente só te mandando os impostos. Você precisa também ter um interesse de entender o seu próprio negócio, financeiramente, né? Está bem alinhada a empresa e a contabilidade, né? Exatamente, tem que estar muito bem alinhado, Pegar né? uma recomendação, né? Enfim, Exato, ver como é que está a tem satisfação, isso tudo é sites, importante, né? avaliações, né? Sim. E de fato você precisa ter confiança, né? Acho que é a base de tudo aí, né? A Nessa base de relação. tudo, assim, lá na nossa contabilidade a gente tem diversos casos, diversas cases aí de clientes que hoje na nossa avaliação nós temos aí um NPS de 97% de satisfação, Ok. 97, Boa. né? De promotores aí, né? De Show de bola. promotores, exatamente. Então, o que eu prezo muito é o relacionamento. A partir do relacionamento, você constrói toda uma carreira, uma parceria com as empresas, né? Com os Legal. clientes. E você estava falando sobre tecnologia, né? Que facilitou o processo da relação contabilidade-empresa e Sim, talvez também os órgãos, né, exatamente. governamentais. Bom, aí veio a onda, né, o chat GPT, inteligência artificial, a gente já sabe que já tem alguns anos que existe, né, Sim, mas ficou popular agora esse ano, enfim, sim. deu uma explosão aí, né, porque saiu no TikTok, ficou famoso e tal. Enfim, como que a inteligência artificial, agora desse ponto de vista, né, Sim, sim. de ser mais consultivo, enfim, de Tá fazer mais análise. tecnológico, Isso né? ajudou também a otimizar tempo, a Sim. melhorar a entrega. Como é que as contabilidades hoje estão lidando com essa questão da inteligência artificial, cara? Legal. Diego, só pegando mais um gancho nessa fala, né? Eu já venho da área de tecnologia. Trabalhei aí 8 anos numa empresa de tecnologia que desenvolvia sistemas para contabilidade, né? Então, nesse período que eu trabalhei nessa empresa, eu criei uma paixão muito grande por contabilidade. E a tecnologia só agregou valor no meu negócio quando eu saí e resolvi empreender. Então, a tecnologia, ela permitiu uma transformação, tem gerado uma transformação na contabilidade muito grande e muito rápida. Tecnologia num todo, né? Então, antigamente, se a gente tinha ali um setor de departamento pessoal, por exemplo, né? Nós tínhamos lá, sei lá, 20 funcionários para fazer a folha de pagamento aí de 100 empresas, né? Sim. Hoje a gente consegue aí um departamento pessoal com a tecnologia em si, a gente consegue ter aí um funcionário, dois, para fazer uma folha de pagamento sem clientes, com Facilitou toda a bem, né? automação. Facilitou muito, né? Então, essa tecnologia nos permitiu o quê? Enxugar a operação, atender de forma mais assertiva a Ter uma entrega operação, mais rápida, ter né, uma entrega também. mais rápida, exatamente, e a gente consegue ter um tempo para poder pensar para o cliente no negócio dele também. Legal. Então, essa novidade, o chat GPT hoje tem um grande facilitador que a gente já está testando algumas ferramentas no escritório, ele nos entrega uma análise muito rápida. A gente consegue ser mais assertivo numa consultoria de se a empresa ela contribui com a contabilidade nas informações de extrato, nas informações, as obrigações mensais num prazo correto, a gente consegue ter mais tempo para analisar as informações do cliente e com essa inteligência artificial a gente tem um ganho absurdo nessa análise. A gente pode pegar ali um, Cita um exemplo aí, um exato. exemplo, Pega um a gente exemplo aí. pega um balanço aí que a gente fecha mensalmente, Uhum. né? Desde que o cliente mande as informações corretamente, a gente pega um balanço ali em PDF, cara, é incrível. Joga nessa ferramenta com inteligência artificial, ele consegue dar para a gente ali todos os índices de liquidez, os índices de pagamento, a saúde financeira projetada
do cliente para saber quanto que ele pode passar a ter prejuízo através de uma média de cálculos, né? E isso é questão de minutos, segundos, sabe? Muito Então, legal. imagina você pegando hoje um cliente que não está nem aí para burocracia, não quer saber de balanço de nada. Uhum. Você chama o cara para uma reunião e apresenta para ele um dashboard. Cara, se você não tomar cuidado aqui, seu estoque está muito alto, por exemplo. Sim. Daqui a um tempo, você tem que fazer uma campanha para esvaziar esse estoque. Daqui a um tempo, seu estoque vai estar obsoleto, vai estar Tá. desvalorizado, você vai começar a entrar Sim. em prejuízo, Dá clareza, né? né? Então, uma análise que a gente demoraria ali horas, dias para fazer, a gente faz em minutos, Uhum. né? E muitas contabilidades, muitas pessoas que não são adeptos à tecnologia, vai perder mercado para isso. Sim. Não é ter medo da tecnologia, né? É. É usar a nosso favor. Uhum. Eu percebi muito assim que existe muitas contabilidades que ainda estão nesse processo de migração, né? Principalmente Sim. as maiores, elas têm essa lentidão, né? Sim. As contabilidades que são mais novas, digamos assim, ela já nasceu meio que dentro da tecnologia, Exato. então são mais ágeis, conseguem, Sim. né, se adaptarem mais rapidamente, então é uma oportunidade, né, para turma. Muito. Mas ao mesmo tempo a gente enxerga também que ele não tem aquela bagagem, aquele know-how. Então, Exato. talvez com a inteligência artificial, isso vai acelerar esse processo de maturidade desse empresário, né? Sim, Que é sim. contador, para poder conseguir ter tempo de entender melhor o cliente, de, enfim, ter Exato. uma diversidade de cliente que ele consiga fazer essa parte consultiva, né? Sim, sim. Isso tudo eu acredito que vai ajudar bastante, né? Essas contabilidades que são mais, tem mais, não se adapta a essa mudança, né? De uma forma que o mercado tem crescido, a primeira coisa que eles têm que fazer é mudar a mente deles, esquecer que a contabilidade mudou, modificou como tudo modifica, Sim, a Evoluir, né? medicina, todas as áreas, Sim, né? sim, sim, Então, claro. a primeira coisa é mudar a mente, é aceitar a mudança, porque se o cara não aceitar, ele vai perder o mercado. Se não tem um conhecimento, talvez dificuldade em lidar com tecnologia, de É um fato é aliado, buscar né? empresas, Pensar que é um aliado. startups, aí existem um monte no Sim, mercado, que prestam consultorias para esse tipo de mudança. Contabilidades mais arcaicas que precisam evoluir, existem empresas, consultores que fazem esse trabalho, né? E investir em mão de obra qualificada, investir em tecnologia, que eu acho que se não tiver esse investimento, o negócio não vai para frente mesmo, né? E estar acompanhando, é importantíssimo isso, acompanhar toda essa evolução, para você não ter que, no momento que você estiver ali atualizando o seu processo com a tecnologia, que isso pode demorar um pouco, você já ter que fazer um novo processo para ter que mudar tudo de novo. Então, sim. sempre acompanhar, né, essas mudanças. E também é colocar no core do negócio, né? Ou seja, colocar como sendo algo, um valor da empresa, né? Sim, Que é a com toda inovação certeza. e que, querendo ou não, meu amigo, a velocidade hoje da informação está muito, muito grande. Tá, com E assim, às certeza. vezes você está no meio da implantação de uma tecnologia, já surgiu outra, né? E aí O você É, ter tempo essa todo, né? percepção e essa velocidade de mudança é sim, sim, fundamental, né? E exato. tudo isso para quê, né? Para você, empresário, ter mais tempo com o seu contador, né? É Para Exatamente. verdade, ajudar num pessoal. processo que é importante, cara, que são as implementações. Eu Exato. acho que assim, a contabilidade, a minha visão como empresário, é o seguinte: ela usando toda essa parte tecnológica de inteligência artificial, softwares que vão minimizar essa burocracia Uhum. e automatizar tudo isso, vai Sim, possibilitar que o contador ele realmente faça um trabalho de consultoria, né? sim, E aí sim. é um novo centro de receita, né? Não, e é uma das Né? melhores E é uma das receitas. melhores, Uma né? Ou das seja, melhores se torna um receitas. novo centro de receita, né? Sim, E aí, de fato, ele, além da consultoria contábil, que talvez era que ele estava muito acostumado a prestar quando sim, solicitado, ele vai enxergar a empresa por outros aspectos também. com Os toda aspectos de certeza. venda, de estoque, de finanças, né? Então eu vejo que cada vez mais a contabilidade está, apesar da turma ter um receio lá atrás, né? Não, com a Sim. tecnologia vai acabar o contador. Não sei se você lembra Ali, disso, né? não, até hoje isso é Vai acabar fato. o advogado e tal. Cara, vai pagar para quem parou no tempo. Aí acaba, Exatamente, né? Tem evoluído Mas para muito exatamente. quem tempo mais, consegue né? enxergar, né, esse desafio como uma barreira
mais baixa, que exige conhecimento, educação, Como oportunidade. como uma oportunidade, eu acredito que vai prosperar e vai, enfim, ter cada Exatamente. vez mais tempo para atender o cliente, consequentemente, você agrega valor, né? Porque você ajuda Exato. nas implementações, que é a maior dificuldade do empresário hoje, né? Às vezes ele Exatamente. sabe que precisa ser feito, ele tem o time, mas ele não consegue, às vezes, colocar, né, em prática Isso aí. aquilo que ele pensa, né? Ou seja, a implementação necessária para o problema que ele tem, que Isso. é o grande ponto da consultoria, você conseguir Exato. ajudar o cliente a implementar os projetos de melhoria que precisa ser feito, né? Exatamente. E lá no nosso escritório hoje, além de a gente conseguir ajudar o empresário nessa parte, nós temos toda uma parte de implementação de sistemas. A gente também força os nossos clientes que a gente vê que tem um potencial e identifica essa necessidade de ajudar ele na parte tecnológica. Hoje a gente tem ali diversas parcerias com empresas de softwares, desde as de softwares mais simples a mais robustos. Uhum. Então, no nosso escritório hoje a gente consegue fazer implantações nos Auxiliar clientes. ele nessa parte, que às vezes é um problema, uma dificuldade que Não, ele sem tem, né? sombra de dúvida. A gente teve aí bastante clientes, ainda temos alguns que não tem um software para controlar a parte financeira, a gestão da empresa toda, Uhum. né? Então a gente tem esse trabalho de oferecer, se esses sistemas que a gente tem, que raramente não atende algum cliente, a gente ajuda a buscar no mercado, a gente treina, faz implantação junto com as empresas, né? Uhum. Para analisar ali toda a questão tributária. Uhum. Então, é um trabalho diferencial. Hoje, assim, eu não conheço no mercado contabilidade que faça isso, né? Então, e isso é uma via de mão dupla. Por quê? Se eu consigo pôr num cliente um sistema, em alguns clientes a gente tem entrega gratuitamente um software, Uhum. em parceria com a Domínio Sistema, com a Thomson Reuters, né? A gente consegue entregar um sistema de gestão financeira para o cliente. Isso é um facilitador para mim, por quê? Além de ajudar o cliente a ter as informações na palma da mão dele, Uhum. literalmente no celular, no aplicativo, isso facilita o nosso trabalho na operação. Porque se o cliente tem os lançamentos, as vendas no sistema, Não fica tão dependente esse dele, sistema né? integra com o Tem meu, uma. apura os impostos de Uhum. forma automática e eu consigo Consegue ajudar acompanhar. mais esse cliente, né? Então, essa é a diferença de uma contabilidade parceira, né? Então, estar próximo do cliente, pensar no cliente, ter tempo para isso, mas existe um fator para que isso aconteça, que é o cliente precisa querer, o cliente Uhum. precisa aceitar, o cliente precisa tirar um tempo, o empresário, né, precisa tirar um tempo para entender os números dele um pouco, uma, duas vezes por mês, no mínimo que seja, né, Sim. mais viável. Porque só vender, vender, vender não vai resolver. Algo que está fora da pauta aqui, mas eu acho que faz muito sentido, que é uma dúvida muito comum, né? Ela acontece tanto no início da empresa, essa dúvida, quanto também quando ele está num nível de faturamento e de tamanho de empresa, onde ele precisa escolher o regime tributário, né? Uhum, Vamos falar um pouco sobre isso aí, porque eu acredito que é uma dor forte, tanto para quem está legal. começando Uhum. e também quando já tem com a empresa já estabilizada, né? Sim, Quem já está sim. faturando legal e fala assim, será que eu estou no melhor regime, né? Sim, é o E Tô famoso aí? no caminho planejamento certo, né? Como tributário, é né? como que você lida com esse tipo de dor É, do empresário no dia a legal. dia aí, Não, nesses dois isso é cenários, né? muito Para quem está importante. começando e para quem já está com a empresa um pouco mais Show de bola, Diego. avançada. O que que acontece? Hoje, aí, Uhum. alguns termos técnicos que a gente utiliza numa primeira abordagem com o cliente, eu tento ser menos técnico possível, porque eu Sim. sei o quão esses termos técnicos Uhum. intimidam e gera ali uma insegurança, desconfiança no Dúvidas, cliente. né? É. Uhum. Então, nesse primeiro momento, quando a gente acho que todo empresário já ouviu falar planejamento tributário. Pô, não, quer saber disso não, você tem Acha que é imposto, vai. complexo. Só que isso é Uhum. muito importante, nós temos várias cases sobre isso. Então, o que que a gente orienta hoje? Vamos pegar como exemplo aí um empresário que quer abrir um negócio, não sabe para que lado que vai, se ele me passa num contador muito ferreiro, que só segue a lei ali na risca, não estou falando que eu não sigo, tá? Qual que é a grande dica? Cara, você não tem ideia de faturamento, não tem um projetado, não sabe para que lado que você vai correr no começo, abre um MEI, né? Hoje um MEI é a menor Uhum. carga tributária para quem está começando, né? Abre um MEI, sente o drama, sente como que tá, como que vai ser o seu negócio, em parceria com a contabilidade, a gente vai acompanhar ali o limite do MEI,
que o MEI existe um limite anual aí de 81 mil, né, Tem os por ano de quinais também, faturamento. né? Tem outros critérios Tem uma ali. análise de KNAI, o MEI Sim, até que é mais tranquilo, sim. né? Tem ali alguns KNAIs, desde que sejam permitidos e condizentes com a atividade que a pessoa vai prestar, que o empresário vai abrir, tá ok. Uhum. Então, dentro daquele limite ali, a gente acompanha esse faturamento, entende o negócio do cliente, apoia ele, né, nessa jornada, para então a gente ver um melhor momento para ele migrar para o Simples Nacional, né? Hoje o MEI ele tem alguns benefícios, né, menores, tem até alguns benefícios do governo para subsídio de aporte financeiro para crescer o negócio dele. Então, num determinado momento, fica viável para ele passar para o Simples Nacional. Em determinados momentos, o Simples Nacional, por incrível que pareça, ele pode deixar de ser Vantajoso. vantajoso para algumas cargas, Atividades, né? algumas atividades, Sim. né? E de Interessante. acordo com o faturamento mensal ali do cliente. Uhum. Vou pegar como exemplo uma empresa de transportes, né? Então, empresas de transporte, elas costumam ali, a partir de 3 caminhões, ter um faturamento até cento e poucos mil por mês, 200 mil. Então, a partir desse faturamento, não é vantajoso ficar no Simples Nacional. Então, o que acontece? A contabilidade parceira mesmo, que acompanha, que sente a dor do cliente, pô, esse cara está pagando muito imposto. Vamos fazer um planejamento tributário, o que é permitido fazer essa troca de regime no início de cada ano, né? Ah, Em legal isso. janeiro, Então a pessoa consegue fazer isso, ou Consegue fazer consegue, essa seja, em troca, né? janeiro, no final do exercício, né? Ou seja, no final do ano anterior, ela já tem que estar em conversando, já tem que fazer dezembro, estudo sobre isso para mudar em exatamente. janeiro, Isso correto? aí. Então, Isso até aí. dezembro, Uhum. a contabilidade tem que estar real dentro do escritório. Temos que ter todas as informações reais do cliente para a gente fazer um planejamento tributário que a gente faz em dezembro. A gente fecha o escritório praticamente para fazer essas análises ali para aqueles clientes que a gente já deixa uma pulga atrás da nossa orelha e fala: pô, Uhum. esse cara Simples Nacional, não sei se é tão vantajoso. Vamos estudar isso. Sim. Em janeiro, até 31 de janeiro, a gente precisa definir qual regime tributário esse Sim. cliente vai aderir para aquele próximo ano. Seja Simples Nacional, acontece caso de voltar para MEI, o faturamento caiu, então reduz a carga tributária. Acontece de ter que mudar para lucro presumido, que passa a ser mais vantajoso, em alguns casos até para lucro real, né? Então, chegou dia 31 de janeiro, a última declaração com a opção tem que ser feita pela contabilidade. E claro que existem aí diversas contabilidades que o cliente está ali, não tem dor de cabeça nenhum com ele, o cliente também não sabe de nada, vai deixar o cara no Simples Nacional. Não vai ter o trabalho ali de fazer um Não tem planejamento estudo disso, tributário, um né? estudo disso. Então a gente tem ali uma fidelidade muito grande dos nossos clientes por isso. Estar próximo, sentir a dor, um mês que o cara paga um imposto a maior, isso dói na gente. A minha Claro. equipe é treinada para sentir isso, né? Então, sentiu isso, vamos trabalhar, vamos chamar o cliente para reunião. Não, tem 2 meses que eu não falo com esse cliente. Ô, cliente, vamos tomar um café com o contador, que a gente usa Show. muito esse termo lá, né? Legal. Isso é bom. Então, é isso, né? A parte de planejamento tributário é algo primordial, que as contabilidades, ao meu ver, deveriam entregar para todos os Para clientes. todos os clientes. Dentro desse alinhamento, Uhum. né, Léo, que você está falando da contabilidade com a empresa, planejamento, isso é muito importante, esse contato tá sempre próximo, né, o Sim. empresário com o contador, importantíssimo. Tem muitas formalidades, deveres que a empresa tem Uhum. com a contabilidade. Fala um pouquinho para gente Exatamente. sobre isso aí. Nó, São e, vários? não. E sabe o que me dói mais? Às Ah, vezes o cliente liga para. Acontece, gente, né? Nem todos os clientes são perfeitos e nem toda a contabilidade é perfeita, né? A gente trabalha o máximo para estar sempre próximo da perfeição. Então, o que me mata de raiva, às vezes o cliente, ah. a empresa tá impecável, tudo em dia, certidões, faturamento, balanço, tudo bonitinho. Ô, Léo, tô querendo reduzir esse honorário aí porque a empresa não tá dando trabalho, não. Falei, pô, cara, você tem ideia do que é o trabalho de uma contabilidade? Você tá falando isso, né? Cara, a gente tem hoje ali uma gama de obrigações acessórias, né? E essas obrigações, elas exigem prazo de entrega, elas geram multas quando não são Uhum. entregues, e isso precisa ser feito. Então, desde o MEI, que tem toda a obrigação mensal de estar gerando um relatório de faturamento, de estar enviando a guia para o cliente,
da mensalidade do MEI, né? Uhum. Que é um ponto importante, depois você me lembra que eu vou falar disso, porque muita gente não sabe sobre o pagamento em dia da guia do MEI. Uhum. Então a gente tem uma gama de obrigações e essas obrigações elas mudam com muita frequência, né? Então, uma empresa do Simples Nacional, a gente tem em torno aí, dentro do mês, de 8 obrigações para fazer Por uma entrega empresa. por empresa. Então a Interessante gente está isso. falando aí de E-Social, DCTF Web, que são termos que ninguém vai nem entender e nem precisa, né? O que a gente precisa é entregar isso Uhum. e o cliente não precisa saber disso, a gente precisa de estar Em dia com essas em dia com obrigações. as obrigações e deixar a empresa do Sim. cliente bonitinha. Então, essa parte burocrática que os clientes não conhecem, isso afeta muito. Então, ali, para poder fazer uma entrega de um FGTS, a gente tem que fazer 3 processos. A gente tem que apurar a folha, a gente tem que mandar uma GFIP, comunicar com a Caixa Econômica, Uhum. apurar a guia do FGTS, e só aí foram 4 processos, né? Então, dá um trabalho. Quando o cliente fala, Léo, esqueci de pagar o FGTS, você não tem noção do Do trabalho que vai dar problema para aqui. recalcular essa guia, né? Uhum. Porque o cara esqueceu de Uhum. pagar. Então, a gente é atacado aí mensalmente por diversas exigências que a gente tem que cumprir para não gerar multas Por para o isso a cliente. importância dessa comunicação também estreita, né? Para não ter. Exatamente, exatamente. Eu acho que numa reunião de alinhamento, quando Uhum. acontece ali o onboard do cliente, depois que ele já fechou, assinou o contrato, escolheu a contabilidade, né, que vai tomar conta das empresas dele, vale a pena entrar nesses méritos. Porque o que acontece? Aí, às vezes, o cliente ele fala também assim, minha empresa não faturou esse mês e tal, tem 2 meses que ela não Uhum. fatura, então não vai precisar de contabilidade, não. Quando eu voltar a faturar, eu te chamo de novo. Uhum. Pô, cara, você não tem ideia. O termo que eu uso é o seguinte: quando você nasce, hoje em dia, você já sai do hospital com CPF e com diversas obrigações, mesmo bebê, perante aí o Estado, né? Do nascido Sim. vivo. Quando você cria uma empresa que nasce ali um CNPJ, você passa a ter diversas obrigações, tanto faturando ou não. Ou não. Se você Interessante. fatura ou não, você tem que entregar a DARS do Simples Nacional, você precisa entregar uma DCTF para a empresa do lucro presumido, informando que a empresa não tem faturamento. Eu preciso prestar contas com o governo, mesmo que não estiver faturando. Que aí é onde entra a dúvida do MEI, né? Que popularizou. E às Exatamente. vezes abre um MEI aí para você, porque você vai ter um benefício, você Isso. vai, enfim. Né? Às vezes a pessoa abre para poder comprar um carro com CNPJ que é mais barato, Pagar o enfim, INSS né? só, que é mais Mas barato, tem né? as Aham. obrigações, correto? Exatamente, Fala um gente. pouco sobre as obrigações aí do MEI. Isso é muito importante. É. Hoje a gente vê aí na internet, em Uhum. vídeos, né? Formalize-se, crie seu MEI, seu Sim. Uhum. CNPJ. É muito bacana, né? Isso gera uma satisfação, uma vontade de empreender nas pessoas, né? Sim. Só que o que acontece? Se você for empreender, tiver um interesse, pegar para ler toda a lei ali do microempreendedor individual, você vai ver que não é bem por aí. Não é só abrir e deixar lá, né? Primeiro ponto, o MEI é muito bom, foi é um benefício fiscal com uma Sim. tributação menor, só que você passa a ter as obrigações de quê? Você tem diversos benefícios sendo MEI, você tem aposentadoria por tempo de idade, você tem Uhum. auxílio maternidade, auxílio doença, inclusive auxílio reclusão, tá? Porém, que para isso funcionar, para você que é MEI, estiver trabalhando como MEI, prestando serviço para alguma empresa, para que você tenha direito a um auxílio doença, né? Você precisa, Maternidade, né? Uhum. maternidade, Uhum. tudo, você precisa pagar em dia as contribuições. Por quê? Existe uma quantidade de contribuição que você tem que pagar para ter direito a um auxílio Para doença ou auxílio estar esse direito, maternidade. né? Exatamente. Porém, se você não paga em dia essas mensalidades, que é o dia 20 de cada mês, essa que foi paga em atraso ou não foi paga, ela não entra na contagem para adesão desse benefício, né? Então, Interessante saber, né? Que talvez exatamente, eles não Sim. sabem, né? Os empresários não sabem que. exatamente. Então a gente pega ali, no começo do ano é mais comum a gente pegar muitos mês para fazer parcelamento e Uhum. tudo. Sim. E a pessoa acha que está ali contribuindo com o INSS, com um benefício E na social, né, verdade não tá. de auxílio,
porém tudo atrasado. Então isso não vai contar. A pessoa acha que contribuiu, e na verdade Afinal, não. não. Porque para fins de aposentadoria, o MEI só permite por idade, aliás, desculpa. Então, se essa pessoa ela não contribui, não paga em dia essas guias, ela não vai conseguir aposentar. E o MEI, a contribuição, ela é sempre a mínima, de 5% sobre o salário mínimo de INSS. Então, ele vai aposentar ali com um salário mínimo. O Sim. MEI ele tem a possibilidade de usar, além do MEI, ele pode fazer uma complementação do INSS. Ele consegue inserir ali um adicional para ele melhorar o teto de aposentadoria, de salário de aposentadoria para ele, quando ele for se aposentar, né? Correto. É Então, isso. assim, né? Precisa buscar conhecimento mesmo sendo MEI. Sim, Então, aí, ó, dica, gente, para você que está começando, está querendo montar o seu CNPJ, né? Ver como que você vai abrir sua empresa. Importante buscar uma contabilidade, né? Que vai te exatamente. dar essa assessoria, né? Que vai te mostrar aonde você está entrando, né? Exato. Que dá Literalmente, clareza né? do seu Te dar negócio, clareza né? para o seu negócio, Total. né? Isso é muito Te ajudar no seu importante. plano de negócio, né? Enfim, principalmente dessa parte regulatória, fiscal, né? Enfim. Sim. E meu amigo, vamos lá. A gente está chegando no nosso finalzinho aqui. É um assunto que é muitíssimo importante, que às vezes o empresário não quer ouvir, mas ele é importante para Sim. o negócio dele. Mas, bom, fala aí pra gente qual que é o seu contato aí, que as pessoas que às vezes querem Uhum. entender um pouco mais o serviço do Leonardo, como que Sim. funciona a Visor Contabilidade, onde que a gente Acho que te encontra encontra aí, você? Léo. Bacana, Conta pra show de bola, gente. pessoal. Bom, o nosso Instagram eu vou direcionar ali para dentro do escritório mesmo. No nosso link da bio lá, você consegue falar com um consultor, com um contador. A minha equipe, todos são formados em contabilidade. O nosso Instagram é Visior Contabilidade, VISIOR de rato, Bom. contabilidade. No link da bio já tem as opções para vocês conhecerem um pouco da nossa empresa no site, na minha rede social pessoal, a rede social da Visio e dos meus consultores, e também nós temos o WhatsApp direto para a nossa equipe. Tudo lá Legal. encontra vocês. Exatamente, é Fala aí Bom, isso. também qual que é o contato aí do seu WhatsApp, você tem ele aí de cor, não? O nosso contato do WhatsApp, temos. O nosso WhatsApp direto, para quem precisar, né? E espero amanhã receber aí alguns contatos, isso né? aí, Você vai ser gente. muito bem Contato, atendido. aviso aí. É uma contabilidade diferenciada, de fato, eu encho a boca para falar que de fato a gente entrega o que a gente promete. Nosso WhatsApp é 9 DDD 31 9 7542 7432. Show. A equipe vai estar pronta para Muito atender em bem. tempo hábil. Nosso prazo de atendimento é de até 4 minutos. Ó. Então a Rápido, equipe Ah, lá, rápido. tá aí sim. relacionamento é com a gente mesmo. Muito bem, Coisa obrigado, Léo. boa. Eu que Vamos, agradeço, valeu pessoal. por Muito estar aqui com a obrigada, gente no Léo, pela Papo sua Obrigado. de Um Empresário. prazer participação. enorme. Vamos trazer mais dúvidas aí, mais assuntos interessantes e relevantes para você, empresário. Siga aí, Isso aí. pessoal, nas redes sociais, Avise Né? Contabilidade, Leonardo. Siga o Papo de Empresário. Gostou do assunto? Compartilha com os amigos, ativa o Isso. sininho. Deixa Isso aí. dicas aí, galera, do Isso aí, que vocês querem para os perguntas, próximos dúvidas. episódios também, né, Isso Léo? aí. Isso aí. Sobre esse assunto gostoso aqui, que é o mundo empresarial. Forte Muito abraço, bem. turma. Até mais. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau. Valeu.